Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E aí Mengo, seu novo canal informativo com as informações diárias do nosso Mengão. Pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Remo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Iremos falar sobre a classificação do Mengão, a sua pontuação. Iremos falar sobre os próximos jogos do Flamengo, os próximos jogos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Iremos também fazer uma análise desse jogo entre Flamengo e Remo. Iremos falar sobre o sorteio da Libertadores, que foi realizado ontem, tá? Sobre os adversários do Flamengo, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Desde já peço humildemente, tá? Deixa os likes aí no canal, se inscreva no canal, comente algum comentário positivo aí. Isso aí nos motiva cada vez mais vir aqui no nosso canal produzir um conteúdo de qualidade, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá sapecar as notícias de hoje. Pessoal, ontem finalizou a sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Teve 2 jogos, Flamengo e Remo, e o Corinthians foi no Sul jogar com a equipe da Chapecoense. Essa partida ficou 0-0, tá bom? Ontem o Flamengo recebeu a equipe do Remo, tá? A gente venceu o Remo pelo placar de 3-0. Mas para começar, já vou fazer uma análise desse jogo. Pessoal, o primeiro tempo não me agradou não, viu? Vou falar o porquê que não me agradou. Eu vi um Flamengo, assim, pouco envolvente, tá? Eu vi um Flamengo que teve dificuldade de penetrar o bloco defensivo da equipe do Remo. Isso gerou oportunidades para a equipe do Remo fazer um contra-ataque veloz, com transição rápida, lançamentos direto. E eu vou te falar uma coisa, viu? Se o Remo, tá? Ó, presta atenção. Se o Remo tivesse pelo menos um pouquinho mais de competência, qualidade técnica, o Remo tinha surpreendido o Flamengo ontem no Maracanã. Não digo pela vitória, tá? Poderia também ter saído de lá com um resultado positivo. Mas ontem as principais oportunidades no primeiro tempo foi do Remo. O Remo saiu 3 vezes na cara do gol, 2 com lançamento direto, zagueiro batendo cabeça, os caras chegando na linha do fundo, batendo, chutando para cima. A terceira oportunidade lá, uma bola sobrada, rolada para trás, o menino chapou ela, a bola subiu. Vou falar uma coisa para vocês. Jogamos bem? Jogamos. Mas demos chance para azar? Demos chance para azar, tá? Que nem eu falei agora no comecinho do vídeo. Se o Remo tivesse um pouquinho de qualidade técnica, o Flamengo tinha sido surpreendido ontem no Maracanã. E nós que não havíamos tomado gol até então, nós poderíamos ter tomado gol ontem, tá? Tô falando que... Vou falar uma coisa pra vocês. Flamengo, vamos parar com esse oba-oba, tá? Nada de oba-oba por enquanto, não conquistamos nada. Estamos longe dos líderes. Haja vista que a gente tem uma partida a menos? Tem. Mas a gente já não pode contar com esses 3 pontos, não, tá? A gente vai jogar com o Mirassol ainda. Tá certo que o jogo vai ser em casa, o mando de campo é nosso. Mas a gente não pode contar com esses 3 pontos, não. Não é nada garantido, não. Então vamos com o pezinho no chão, tá? E tranquilidade. Nada de oba-oba. A imprensa gosta de pôr o Flamengo lá em cima. E não sei se os caras acompanham, se os caras vêem internet, né? Então os caras que você acha. Ontem achei um Flamengo pouco produtivo, principalmente no primeiro tempo, tá? Muito toque pro lado. Eu não sei se é por conta do bloco baixo que o Remo fez. O Remo foi para se defender, para não sofrer gol e sair na maciota. Quando tivesse oportunidade, né? Fazer um contra-ataque, uma transição rápida. E ontem com os chutões para frente, quase que o Flamengo foi surpreendido, tá? Foi dar uma amenizada quando saiu o gol do Flamengo, com o Léo Ortiz, né? Cruzamento na área, Léo Ortiz oportunista, subiu de cabeça e fez 1-0. No segundo tempo, o Flamengo voltou um pouquinho mais concentrado para a partida, né? Fizemos o 2-0 com o Samuel Lino,
uma jogada trabalhada, uma triangulação, né? E ele bateu, a bola desviou. Por isso que eu falo, gente, tem que chutar no gol, tem que chutar no gol. Contra o Botafogo foi a mesma coisa, ó. Chutou no gol, a bola desviou, matou o goleiro. Então tem que chutar, gente. Clareou, vamos chutar. Deu oportunidade, chuta pro gol. Numa dessa a bola vai direto, numa dessa a bola desvia, entra, numa dessa dá um rebote. A gente tem que criar e finalizar, né? Aí depois veio o terceiro gol, no rebote lá, sobrou a bola para dentro da área. O Luiz Araújo, que ele é canhoto, ele bateu com a direita, deu uma chapa nela. Por isso que eu falo, jogador tem que treinar e bater com as duas, tá? Ontem o Luiz Araújo, ele é canhoto, ele bateu com a direita, deu uma chapa nela lá. Guardou lá no cantinho. Aí pronto, aí daí pra frente, né? Eu ainda fiquei meio nervoso, meio ansioso, porque eu queria o Flamengo trabalhar mais. Mas eu tenho que entender também que 3-0 já era um placar elástico, já dava aquela ressalva pro Flamengo. O Flamengo não poderia se gastar tanto, né? Porque o campeonato é longo, né? A gente não pode cobrar muito dos caras, que os caras têm que se preservar, né? Mas valeu demais. Por isso que eu falo, ó, contra o Remo a gente não poderia empatar, perder, porque é uma equipe que a gente tem que ganhar os dois jogos. Nós temos que ganhar em casa, ontem a gente ganhou, e a gente tem que ganhar lá quando a gente for pagar o outro jogo. Essas equipes pequenas aí, ó, principalmente essas que subiram da Série B, tá agora na Série A, a gente tem que ganhar, tá? Não pode perder ponto com essas equipes, porque lá no final do campeonato vai fazer falta, tá? Um pontinho, ó, você pensa que não é nada, um pontinho decide um campeonato. Vocês lembram quando o Flamengo foi campeão lá a diferença de um ponto em cima do Internacional, né? A gente perdeu aquele jogo lá em São Paulo, lá, mas o Inter não conseguiu vencer o Corinthians, vocês lembram? Então, né? Um pontinho faz toda a diferença, cara, né? Pessoal, então tirando isso, ó, gostei da partida, teve os altos e baixos, né? Mas assim, eu não sei se os caras entram meio desligados, ou os caras já entram em campo pensando no próximo jogo, que o Flamengo agora vai a São Paulo enfrentar a equipe do Corinthians, domingo agora, 8 horas da noite, né? O jogo. Então, assim, aí eu não sei se também eles pensam que eles são superiores à equipe do Remo, então eles ficam ali só naquele toque-toque. Mas é que nem eu falei. Então, ó, muita concentração, não vamos entrar no clima de oba-oba. Eu assisto direto aqui a internet aqui, os canais esportivos, a imprensa ela gosta de levantar o Flamengo lá em cima. E também, ó, para derrubar é 2 palitos, né? Fala que a gente tem o melhor elenco, o melhor time. Então isso aí, eu não sei se os caras acompanham a internet, então os caras ficam com o ego inchado. E isso pro jogador é mal, é ruim. Aí o cara fica naquela zona de conforto ali, o cara não quer trabalhar, né? Então, ó, ontem no segundo tempo já gostei da equipe do Flamengo. O Flamengo produziu, fez o 3-0. Aí tudo bem, aí agora é tocar, administrar, né? Para não se desgastar. Até então, beleza, ok. Pro próximo jogo contra o Corinthians, domingo, o Flamengo já tem 2 desfalques, tá? O Léo Pereira tomou o terceiro cartão amarelo e o Pulgar tomou o terceiro. Pulgar, vou te falar uma coisa, cara. Aquele cartão que você tomou ontem, se você tivesse cabeça, você não tinha tomado, tá? Eram umas faltas desnecessárias, não precisava. Não era uma falta iminente que ia sair um gol do Remo, que você foi para matar a jogada, não tinha nada disso. Mas também eu vou entender que é a sua característica, né, cara? Você não analisa, você chega para matar o lance e mata, né? E eu também tenho que entender o seguinte, às vezes o tal do jogador, pessoal, presta atenção. Às vezes o cara tá cansado, o cara já tem 2 amarelos, né? Aí o cara força o terceiro para dar aquela descansada. Futebol tem essas artimanhas aí. Mas beleza. Então só para consultar aqui, só para ficar ciente. Então o Flamengo vai ter 4 desfalques, né? A gente já não pode contar com o Saúl nem o Bruno Henrique. Saúl tá lesionado, tá fazendo lesionado não, ele tá voltando da lesão, tá trabalhando já em campo com bola, mas por enquanto a equipe médica não liberou ele pro Léo Jardim, tá? E o BH com pubalgia, né? Só vai liberar quando tiver 100%. E pro Corinthians esses dois desfalques, o Léo Pereira e o Pulgar. Agora o Léo Jardim vai ter que quebrar a cabeça dele e montar uma equipe para enfrentar o Corinthians
domingo agora, 8 horas, lá no Itaquera, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre a rodada, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 8ª rodada, os jogos. Vou falar aqui da Libertadores. Ontem, pessoal, no mesmo horário do jogo, tá? Rolou o sorteio da Libertadores. Eu vou falar aqui só do Flamengo, tá? As outras chaves aqui eu não vou comentar não, porque senão vai ficar muito grande aqui o vídeo, né? E aí, o nosso canal é exclusivo para dar notícias do Mengão, tá bom? Pessoal, ontem o Flamengo estava na chave A. A gente vai ter o seguinte, ó. O primeiro time sorteado foi o Estudiantes, time argentino. Para quem não se lembra, o ano passado o Flamengo jogou nas quartas de finais e nós enfrentamos o Estudiantes pela Libertadores. E foi um jogo difícil, um jogo amarrado. É um jogo onde o juiz roubou do Flamengo até mandar parar. Vocês lembram que o Flamengo estava ganhando de 2-0? Aí teve aquele lance do Prata lá, ó, que o Prata toca a bola, o cara chuta o Prata dentro da área, era para ter sido um pênalti. Aí o juizão, aquele filho de uma sapa lá, ele pega e inverte a situação. Deu falta para os caras, o Prata já tinha um amarelo, deu o segundo amarelo para o Prata, expulsou o Prata, né? O Flamengo vencendo de 2-0. Se tivesse dado aquele pênalti, o Flamengo com certeza ia bater o pênalti e ia fazer o 3-0. O Flamengo mandou no jogo. Aí o que aconteceu? Faltando 15 minutos para acabar o jogo, os caras cresceram, foram para cima, diminuíram para cá, ficou 2-1, quase que eles ainda arrancaram o empate. Fomos pagar o jogo lá na Argentina, eles ganharam de 1-0 e fomos para os pênaltis. Aí nos pênaltis a gente classificou. Então, ó, Estudiantes da Argentina, Estudiantes, é um time chato, é um time cri-cri, é um time que vai dar trabalho pro Flamengo, tanto lá como no Rio de Janeiro. Então, ó, vou te falar uma coisa, é uma equipe que eu não queria pegar, mas Libertadores é o seguinte, filho, Libertadores, quem quer ser campeão tem que jogar e o que vier tem que vencer. Segundo time, Cusco, do Peru. Esse time aqui, cara, não tem tradição nenhuma na Libertadores. Porém, ele tem um ponto negativo aqui, ó. Eles mandam o jogo lá nas montanhas lá do Peru, lá, a mais de 3.350 mil metros acima do nível do mar. Então, eu vou te falar uma coisa, viu? Quem vai jogar lá vai penar. Pode ter aquele raro efeito lá, a bola correr mais, né? O jogador tentar correr, não respirar e por aí vai, né? Aí é aquele sofrimento. E também, depois, o terceiro time que foi sorteado foi o Independente Medellín. Esse Independente Medellín é um time chato também, é um time colombiano, né? Então, ó, muito cuidado com esses times. Não, o Flamengo não vai ter vida fácil, né, na Libertadores. Mas teve outros sorteios lá, que teve outras chaves que tem um time mais forte, teve uns sorteios lá que o time ficou complicado, as chaves ficaram complicadas. Pessoal, é o seguinte, ó, o primeiro jogo, o Flamengo vai estrear contra a equipe do Cusco, lá no Peru, né? Esse jogo vai estar marcado para dia 8/4, tá? E depois vai ser numa quarta-feira, os horários ainda não foram passados aqui pra gente. Creio eu que deve ser no horário nobre da Globo, né? Depois da novela, lá para as 21h30 esse jogo aqui. Porque geralmente a Globo põe nesses horários aí. Então todos os jogos do Flamengo aqui da chave A vai ser numa quarta-feira. Creio eu que deve ser nesses horários, das 21h30, tá? Então, ó, o Cusco estreia com o Flamengo vai jogar fora, dia 8. Né? Independente Medellín recebe Estudiantes, outra pedrada lá, no mesmo dia. Depois o Flamengo vai jogar no Maracanã, dia 15/4, né? Quarta-feira. Creio eu que deve ser todos os mesmos horários. O Flamengo recebe o Independente Medellín, Estudiantes recebe o Cusco. Depois o Flamengo vai jogar na Argentina, tá? O Estudiantes vai receber o Flamengo, dia 29/4. O Independente Medellín recebe o Cusco. Depois desse jogo, agora já em maio, Independente Medellín recebe o Flamengo, vai ser dia 6/5, todos os jogos numa quarta-feira, o Cusco recebe o Estudiantes. Depois, dia 20, o Cusco recebe o Independente e o Flamengo recebe o Estudiantes, né?
Provavelmente vai ser todos nos mesmos horários, às 21h30, porque todos nas quarta-feiras. E para encerrar, o Flamengo recebe o Cusco, dia 27 de maio, e o Estudiantes recebe o Independente Medellín. Pessoal, vou te falar uma coisa, tem vida fácil não, tá? Não tem vida fácil mesmo, né? Pessoal, vou só falar aqui os próximos jogos aqui da 8ª rodada, só para não ficar longo o vídeo, tá? Ó, amanhã o Bragantino recebe o Botafogo, tá? Às 4 horas da tarde. Torcer para sair um empatezinho aqui ou vitória do Botafogo, para o Bragantino não subir. Fluminense recebe o Galo, né? Às 18h30. Torcer para o Galo ganhar do Fluminense, para o Fluminense sair do vácuo ali, do grupo ali, não procurar subir mais, não sair do nosso vácuo ali, não alcançar a gente, que a gente passou eles na tabela. Outro jogão aqui amanhã, sábado, ó, São Paulo e Palmeiras. Torcer para sair um empate aqui. O Palmeiras não pode vencer, tá? Se tiver de alguém vencer aqui, torcer para o São Paulo vencer, porque o São Paulo mais para frente vai tropeçar. Mas como os dois têm a mesma pontuação, 16 pontos, torcer aqui para um empatezinho. Um empatezinho aqui para nós, ó, ia ficar suave, ia ficar leve, ia ajudar demais o Mengão. Então, um empatezinho aqui para nós amanhã entre São Paulo e Palmeiras é tudo de bom. Vasco da Gama e Grêmio. Esse aqui já é no domingo, ó. Provavelmente, pelo que o Vasco tá jogando, sei não, hein? Acho que o Vasco vai vencer o Grêmio aqui, tá? Mas o Grêmio também é encardido, né? Não sei não. Então, torcer para sair um empatezinho aqui, fica bom para todo mundo. O Atlético Paranaense recebe o Curitiba no domingo às 4 horas. Cruzeiro e Santos no domingo também. Torcer para o Cruzeiro vencer, porque o Cruzeiro está ali na zona de rebaixamento. O Remo recebe o Bahia, torcer para o Remo, que é o Lanterna. Vitória recebe o Mirassol no domingo. Torcer aqui para o Vitória vencer. Internacional Chapecoense, domingo às 18h30. E o Mengão vai lá na casa do Corinthians jogar esse jogo lá, às 8h30, tá bom? Pessoal, então esse aqui é os próximos jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Beleza pura? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, tá? Para quem gostou aí, para quem acompanhou, peço humildemente, se inscreva no canal, deixa o joinha aí para nós aí. E depois a gente vai sapecar mais um vídeo aqui falando sobre o jogo do Corinthians, tá bom? E o resultado. Então tá jóia, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço. E ó, é isso aí. Mengo!